Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Galera aí de Betânia, Dom Inocêncio, Guaribas, Hugo Napoleão, Jerumenha, Oeiras e Rio Grande do Piauí. Gente, que felicidade, hein? Tô morta de feliz agora. Fiquei muito feliz. Galera de Betânia 5 e 6, né? Guaribas. Eita, agora eu fiquei mais feliz ainda, galera de Guaribas. Tem um polo aí que tá só... Ei, Rafael, esse polo... É quem? Pedro. Galera de Guaribas, galera de Betânia, boa noite. Pois tem que derrubar. Não sabe quem é. Gente, ó, o QFGLHY tem que dizer qual é a cidade, tá? Para a gente saber quem são os polos que estão conectados aqui conosco, tá bom? Precisa se identificar, é importante que se identifique, né? Galera de Oeiras, sejam bem-vindos. Que felicidade ter aqui. Hoje eu tô muito feliz. Currais, deve ser Curral Novo, será? Será que é Betânia? Eu vi, já dei o alô para eles. Então, galera... hoje nós vamos falar sobre corpo em movimento, vamos falar de uma modalidade que eu particularmente gosto bastante, a gente já está trazendo muito para cá, tem falado muito dessa modalidade. Eu sei que alguns alunos podem até estar assim, podem até falar assim, professora, a gente não tem muito conhecimento sobre algumas modalidades, né? Mas o que acontece? Muitos alunos não têm essa distinção de saber o que é, porque não tem essa rotina de exercício aí na sua cidade, ou não tem a frequência, ou não consegue fazer algo que estejam alinhados aí com essas práticas. Mas hoje nós vamos falar de algo que é bem contemporâneo, que é bem moderno, tá na moda, que é o CrossFit, tá? A gente vai falar hoje de CrossFit. Ok? Mas antes da gente falar em CrossFit, tá? Eu quero trazer aqui para vocês o que é atividade física, tá? Não vou falar de CrossFit sem antes falar disso, o que é atividade física. E aí eu já convido... Gente, eu até quero pedir desculpa para vocês. Eu tomei com a faringite aí desde a semana passada, desde segunda-feira da semana passada. Eu fiquei falando sem parar. E aí eu fiquei realmente bem ruim. E aí muitas aulas. Acabou que eu ainda não consegui me recuperar 100%. Mas estou bem melhor, graças a Deus. Pessoal de tanque, sejam bem-vindos. Boa noite aí para a galera de tanque. E aí, assim, se vocês tiverem dificuldade, professora, eu não entendi direito, a senhora pode repetir. Eu repito aqui para vocês, tá bom? Então, queria que vocês me dissessem aí o que significa, né? O que é atividade física. O que é, né? O que vocês sabem sobre atividade física, galera? Vocês vão me falar assim, professora, eu sei que atividade física é tal coisa. Eu sei que atividade física é isso e aquilo. Não, atividade física para mim é uma caminhada. Atividade física para mim é um futebol. Atividade física para mim é uma nataçãozinha. É uma hidroginástica. E aí vocês vão me dizendo o que é a atividade física. Vocês conseguem me responder? Como é, pessoal? Consegue me responder? Alguém consegue me responder o que é atividade física? Bora lá, galera de Betânia, Colônia do Gurgueia. Entrou a galera de Colônia do Gurgueia agora, né? Dom Inocêncio. O pessoal de Dom Inocêncio tá aqui com a gente faz tempo, né, pessoal? Então, minha gente, o que é atividade física? Então, eu vou tentar simplificar, que a gente já falou aqui várias vezes. Eu sei que tem muitos polos que estão entrando
que estão assistindo as nossas aulas pela primeira vez a partir de agora, né? Muita gente está se conectando agora, a gente sabe, a gente entende essa realidade. Então, muitos alunos perderam essas aulas, tá bom? Mas depois, se você quiser, vocês podem voltar, né? E o material para dar uma assistida no material de aula, aquilo que vocês querem, certo? Então, o que é atividade física? Gente, atividade física, eu gosto de dizer que ela é o geralzão. São todas as atividades que você realiza de forma voluntária, ou seja, eu quero fazer algo que é seu, algo que você vai fazer. Aí vocês vão me perguntar assim, professora, essa forma voluntária, o que seria essa forma voluntária? Né? É aquilo que você tem intenção de fazer. Mas dentro dessa atividade física, gente, a gente tem algumas categorias. O que são essas categorias? Aí sim, a gente tem vários tipos de atividades físicas. Então, a atividade física são todas atividades realizadas por musculatura esquelética que eu tenho a vontade e a intenção de fazer, que vai produzir aí gasto calórico. Então, produzir o gasto calórico, eu digo que é um tipo de atividade física. É um tipo de atividade física, certo? E tá aqui, ó, gente. Qualquer movimento corporal produzido pela musculatura esquelética e que resulte em consumo de energia ou consumo calórico, eu chamo isso de atividade física. Agora, por que eu coloquei essa imagem aqui, as crianças ajudando a arrumar a cama, tá? Porque nós temos várias categorias, inclusive as AVDs. Que são AVDs? Atividades da vida diária. Atividades da vida diária. Vocês vão me perguntar assim, o que é, professora, AVD, né? Atividades da vida diária. São as atividades que eu realizo no meu dia que são importantes para o funcionamento da minha rotina, certo? Isso são as AVDs. Gente, mas as atividades físicas não são só AVDs. Aí eu vou ter as atividades da vida diária, eu vou ter as atividades recreativas, as atividades esportivas, as atividades laborais de trabalho, atividades da vida diária, como a gente já falou, e vamos ter o exercício. Gente, exercício é diferente de atividade física. Por quê? Porque tem algumas atividades físicas que não vão fazer o que o exercício faz. Então, por exemplo, ir à escola, lavar as mãos, pentear os cabelos, escovar os dentes, isso faz parte lá das AVDs. Mas isso é um exercício físico? Não. Então, quando um aluno diz assim para mim, professora, eu faço muita atividade durante o dia, ok? Faço muito exercício físico. Tá errado. Por exemplo, a minha mãe, eu gosto de falar sempre da história da minha mãe. A minha mãe é do lar, né? Ela é do lar. Ela faz muitas atividades domésticas, que são super cansativas. Não estou dizendo que não é cansativo. Inclusive, eu detesto fazer. Faço porque sou obrigada a fazer, né? Mas é que é chato, é muito chato. Por exemplo, gente, lavar banheiro. Tem coisa mais chata do mundo que lavar banheiro? Tem, amiga? Tem não, né? Lavar louça. Tem coisa mais chata do mundo que lavar louça. Meu pai do céu, odeio lavar louça. Odeio lavar louça, sinceramente, eu odeio lavar louça. Mas, enfim, a gente tem que fazer, né? Limpar a casa, até que limpar a casa eu gosto. Passar uma vassourinha, passar um paninho, deixar o quarto cheirosinho, a casa cheirosinha, eu gosto. Mas, por exemplo, lavar louça eu odeio. Então, pessoas que fazem muita coisa de casa, atividade doméstica, né? Costuma dizer que está cansado.
E está. Gente, limpar a casa dá um trabalho, né? Lavar a louça dá um trabalho. Quem lava a roupa, então? Quem lava a roupa na mão, né? Porque tem gente que lava a roupa na máquina. A máquina, ela só tira o grude. A mancha, ela não tira, né? Então, quem tem que esfregar lá com a mão, né? Então, minha gente. Então, toda vez que eu dizia assim pra mãe, a senhora tem que fazer um exercício. Ela costumava dizer assim, minha filha, eu já faço muito exercício em casa. Ela está certa ou está errada, gente, quando ela diz que faz muito exercício em casa? O que vocês acham? Vou abrir aí a dúvida para vocês. Quando a pessoa diz assim, eu já faço muito exercício em casa, ela está correta ou ela está errada? O que vocês acham? O exercício de casa, atividade de casa, é um exercício? O que vocês acham? Vou deixar aí um minutinho para vocês pensarem. Cadê vocês? Cadê vocês? Aqui a gente trocando a maior ideia aqui sobre faxina, sobre roupa, sobre lavar roupa. Opa, pessoal de Betânia tá dizendo, sim, então. A minha mãe, né, ela disse que tá muito cansada de fazer exercício físico em casa. Na realidade, ela tá cansada de fazer atividade física, tá? Ela não faz um exercício físico, ela faz uma atividade física, que é atividades, no caso que a gente chama de atividade da vida diária, que é lavar roupa, passar roupa, limpar a casa. Isso são chamados AVDs, atividades da vida diária, que todo mundo tem que fazer. Gente, AVDs é diferente de exercício, tá? Então, é errado quando eu digo assim, minha filha, eu tô cansada, eu já faço tanto exercício. Tá errado, gente, porque exercício é um outro tipo de atividade física. Olha aqui o que é o exercício físico. O exercício, ele é uma subcategoria, né, de atividade física. Esse exercício, gente, ele é estruturado, ele é planejado, ele é repetido, ele é proposital, quando o objetivo é adquirir aptidão física. Então, quando eu digo assim, galera, quando eu digo assim, gente, eu faço exercício para quê? Para melhorar a minha aptidão física, para melhorar o meu condicionamento físico. Certo, professor? E o que é esse condicionamento físico? É a capacidade de realizar um esforço de forma satisfatória. Então, quando eu digo assim, gente, todo mundo vai correr hoje 2 quilômetros. Todo mundo vai conseguir? Me respondam aí, sim ou não? Quando eu digo assim, todo mundo vai correr 2 quilômetros, vocês vão conseguir correr 2 quilômetros? Algumas pessoas sim, outras não vão conseguir. E sabe por quê, gente? Porque cada pessoa tem níveis de aptidão diferenciado, níveis de aptidão física. Então, esses níveis de aptidão, isso é que eu vou realizar, na realidade, eu vou fazer um exercício para melhorar algum componente ali que eu quero melhorar. Por exemplo, eu quero melhorar a força, eu quero melhorar a minha resistência,
Então, o exercício ele é algo proposital. E tem um detalhe. Eu estruturo esse objetivo, eu estruturo esse exercício. O que é estruturar, professora? É planejar. Eu vou organizar. E aí, gente, dentro de exercício, aí tem vários tipos de exercícios. Vários. Eu tenho musculação, eu tenho crossfit, eu tenho ginástica localizada, eu tenho aeróbico, eu tenho step, tem um monte de coisa, certo? Aí só que eu falei de duas coisas, né? Eu falei de movimento corporal voluntário e movimento corporal involuntário. Gente, quando eu digo que o movimento corporal ele é voluntário, eu estou dizendo que é algo que eu realizo com a minha vontade, algo que eu vou realizar, que eu quero realizar. Agora, quando eu digo assim, movimento corporal involuntário, é aquilo que eu não tenho controle. Por exemplo, sistema digestório, eu não tenho controle. Sistema cardíaco, eu não tenho controle. Certo? Sistema respiratório, eu também não tenho controle. Vocês vão dizer assim, ah, professora, mas às vezes eu controlo minha respiração. Você faz isso mecanicamente, mas isso é uma ação involuntária. Tá? Como assim, professora, é involuntária? Quando eu estou concentrado, você vê que você passa um pouco tempo concentrando essa respiração. A gente não concentra a respiração o dia todo, né? Quem passa o dia todo concentrado aí na respiração? Ninguém. É impossível. Não. Agora eu vou respirar, agora eu vou soltar o ar. É até chato fazer, né? Por quê? Porque é um tipo de movimento que a gente chama de movimento involuntário, respirar. Certo? Bora lá. Então, como eu falei para vocês, a aptidão física, ela é uma capacidade de realizar trabalhos de forma satisfatória. Ok? Muito se fala, né, gente, hoje de exercício físico, de atividade física. Por quê? Por que a gente fala tanto de exercício, aptidão física? Por causa disso, ó, sedentarismo. O sedentarismo, gente, é uma das maiores causas de morte do mundo, porque ele leva ao que também nós já falamos aqui, a obesidade, né? Nós temos aí a obesidade, que é uma das maiores causas de morte do mundo. Nós temos várias consequências aí da obesidade, né? Todo mundo já sabe, todo mundo já falou. Ok? Então, quando eu vou planejar um treino para uma pessoa, vou planejar aqui um treino para a Juliana. Então, como é que eu vou fazer esse planejamento? Eu vou organizar o que precisa fazer, o que eu preciso organizar, e assim eu vou sistematizando esse treino dessa pessoa. Como é esse sistematizar? É organizar. Não, eu vou fazer assim, depois eu vou fazer assado. Isso vai ser um ciclo, tá? Que a gente chama de microciclo, mesociclo e macrociclo, tá? Isso faz parte do conjunto de estratégias que eu vou utilizar para adquirir aí as qualidades físicas que eu vou planejar para adquirir, certo? Bom, eu falei de tudo isso, gente, para a gente poder chegar no CrossFit. Por que eu falei de tudo isso para chegar no CrossFit? Primeiro que o CrossFit, antes de mais nada, eu quero saber se alguém aí na cidade de vocês, se alguém não, se na cidade de vocês tem CrossFit. Eu vou deixar 1 minuto para vocês me responderem.
Pra lá. Gente, cadê o pessoal de Betânia, Currais, do Inocêncio, Guaribas, Hugo Napoleão, Gerumênia, Oeiras, Rio Grande, Santa Rosa e Tanque? Ninguém respondeu. Tô chocada. Ninguém disse que tem boxe e crossfit aí. Ninguém nem sabe o que é, será? Gente, essa interação do chat, ela é muito importante para mim, sabe? Porque eu preciso ter essa conexão com vocês, tá? Eu não consigo sozinha sem vocês, até porque a minha aula é para vocês. Então, quando vocês não respondem para mim, eu fico aqui com ar de tristeza, assim imenso. Desapontada. Só na tristeza. Fico para morrer de tristeza, viu? Ah, pessoal de Betânia responderam. Diz que na cidade de Betânia não tem. Perfeito. Betânia do Piauí. Adoro quando Betânia me responde. Adoro. Gente, vocês sabem que tudo isso aqui é planejado. Todas as nossas aulas, tudo aqui no Canal Educação é minuciosamente planejado, organizado, tudo. Tudo, se vocês imaginam, se vocês não têm ideia do quanto que isso aqui é planejado para vocês. Vocês não têm ideia, tudo. A interação de vocês, as aulas, o chat, o planejamento, esses planos, os planos de aula, as aulas, o slide, o técnico, os professores assistentes, o pessoal que trabalha para montar o slide, os coordenadores, é 1 milhão de gente atrás de mim. Né? Só sou a pontinha do iceberg. Né? Não é Divânia? Ah, muito bem, Edivânia. Gente, eu tenho paixão por EJA. Trabalho com EJA no presencial. Sou morta de apaixonada pelo EJA. E eu descobri um amor verdadeiro. Vocês sabiam, eu sou morta de apaixonada. E eu sempre fui muito apaixonada pelos jovens, pelos adolescentes, eles são muito apaixonados, mas eu confesso para vocês que meu grande caso de amor agora é EJA. Morta de paixão, gente, pelo EJA. Vocês acreditam? Agora, pelo amor de Deus, não me deixem só, viu? Porque eu morro de saudade. Fica aqui para morrer. Então, gente, crossfit. O que é esse crossfit, né? Eu tô falando desse negócio faz hora. Então, gente... Ah, os alunos aí da Edivânia, Leonice, Slaine, Liceu, Rita e Aparecida. Mas, rapaz, eu dou até 2, minha filha. 2 oi pra vocês. Me pediu um oi, eu dou 10. Já estão com 10 aqui na chamada. Certo? Então, gente, esse crossfit, ele é um tipo de exercício, tá? Ele é um método, na realidade, que foi desenvolvido aí nos Estados Unidos por um cara chamado Greg Glassman. O Greg, gente, ele pensou, ele era um cara que tinha uma visão sobre treinamento físico, ele adorava uns treinos diferenciados, tá? Ele adorava fazer algo diferente. Então, na década de 90... ele foi expulso aí de algumas academias exatamente porque ele tinha métodos muito diferentes. Então, tudo aquilo que impacta, que choca, o povo olha meio atravessado, né? Então, se a mulher anda na rua com cropped mostrando a barriga, impacta, o povo fica olhando atravessado, não é? A mulher mostra ali a polpa da bunda, o povo olha atravessado. Se a mulher anda de salto alto, o povo anda atravessado. Se a pessoa anda arrumada demais, o povo olha atravessado. Na verdade, o Gregman, ele foi expulso exatamente por fazer algo diferente. Então, o pessoal dizia assim, cara, esse cara é doido, olha o jeito que esse cara tá treinando. Então, ele combinava um método que nós chamamos de movimentos teoricamente chamados funcionais, tá? Só que ele colocava dentro desse funcional uma alta intensidade. Ele criou um método, gente, de treinamento de altíssima intensidade. Em 2001, ele abriu um box que chama de box, né, o local de treinamento do CrossFit, chamado de box, caixa, tá? Ele abriu uma caixa de CrossFit
na cidade de Santa Cruz, nos Estados Unidos. Qual era o objetivo? Ele queria trabalhar as 3 grandes atributos no treinamento, que era carga, distância e velocidade. Carga, distância e velocidade. Gerando aí uma alta potência. Então, quem faz treino de CrossFit sabe que é gerado sempre no treinamento uma alta potência. O cross, né, como o pessoal chama o cross para os mais íntimos, é um programa de força, gente. Esse programa de força ele é desenvolvido pelo core, tá? O core é o centro do corpo. E ele trabalha esse condicionamento do core através do condicionamento físico, planejado e estruturado. Mas, gente, o que ele prioriza no treinamento do CrossFit? Quais são as prioridades? Resistência cardiovascular, resistência respiratória, né? Cardiovascular e respiratória, resistência muscular, prioriza força, prioriza flexibilidade, prioriza potência, velocidade, coordenação, agilidade, equilíbrio e precisão. São algumas das características trabalhadas no CrossFit. Então, professor, e o que é esse método, né? É um método que tem aí uma hierarquia de esforço. Ele se preocupa aí em trabalhar várias variáveis, né? O CrossFit ele não trabalha só um movimento, ele trabalha dieta, ele trabalha condicionamento metabólico, ele trabalha ginástica, ele trabalha levantamento de peso, arremesso, esporte. Porque dentro do CrossFit, o CrossFit não é mais só um tipo de atividade física, não é só mais um exercício. Ele carrega aí duas grandes categorias, que é o exercício físico e é o esporte. Então, há quem está dentro do CrossFit que hoje olhe para ele de uma forma esportiva. Não só pelo condicionamento físico, mas pelo esporte, para competir. Certo? Então, a dieta que é priorizada lá no treino de CrossFit, ela leva alguns critérios para essa queima, né? Eles trabalham com macronutrientes, com percepção na realidade, com a observação dessa dieta, certo? Mas também trabalha com condicionamento metabólico. O que seria, professor, esse condicionamento metabólico? Desenvolve a capacidade, né, das 3 grandes vias metabólicas. Que eu não vou explicar isso para vocês, senão vocês vão ficar perdidos, tá? Porque tem coisa, gente, que é realmente um pouquinho além, que não tem a necessidade também, certo? Por isso que eu não vou explicar. A gente entrar muito na aula de fisiologia, que para agora não tem a necessidade, certo? Quando a gente fala que o CrossFit trabalha ginástica, é porque ele trabalha exatamente a capacidade funcional aí desse corpo, de controlar o corpo, controlar a amplitude do movimento. Isso levando em consideração que no CrossFit eles trabalham o movimento na amplitude total. Eles trabalham muito com muitas amplitudes, ou seja, com o tamanho total do movimento. Amplitude, gente, é tamanho, tá? O tamanho do movimento. Por exemplo, todo mundo sabe aqui o que é agachamento, né? Acredito que todo mundo sabe o que é agachar. Agachar é descer até ficar de cócoras, né? E o correto do agachamento é como a gente chama de agachamento total, que é descer o bumbum até o chão, né? Literalmente descer a bunda ao chão. E isso é uma amplitude total do movimento, mas lógico, algumas pessoas são incapazes de fazer esse movimento. Por quê? Primeiro, porque não tem o controle do corpo. E segundo, porque não domina a amplitude de movimento. E aí você precisa trabalhar outras variáveis que vão melhorar a amplitude, que vai melhorar o controle do corpo, certo?
São várias variáveis. Então, o CrossFit tem ginástica, tá? Levantamento de peso e arremesso é um dos fundamentos do CrossFit. Então, o CrossFit trabalha com capacidade de controlar objetos externos e gerar potência. Gente, potência é aceleração versus massa, né? Então, movimento com aceleração de massas. E como eu falei para vocês, o esporte, porque o CrossFit hoje tem uma atmosfera competitiva, tá? O CrossFit tem a competição hoje. E dentro dessas competições, nós trabalhamos aí todas as variáveis do esporte, certo? Melhorar as capacidades do exercício, tá? Da realidade, as capacidades físicas para o exercício, para a competição. Então, eu trouxe aqui para vocês, para quem não conhece o CrossFit, né? Alguns exemplos de movimentos que nós temos no CrossFit. Então, o que eles fazem? O que eles fazem de exercício lá? Lá a gente tem muito bicicleta, que a gente chama de air bike, corrida, em alguns nadar e remar, tá? E eles trabalham com uma variedade infinita de exercício. O problema é que a maioria dos boxes de CrossFit já tá acabando, né, filho? A maioria do box de CrossFit do Brasil, tô falando do Brasil porque eu conheço alguns, não tem a junção exatamente, tá? Não tem a junção da natação e tal. Só em competições que eles levam a natação, tá? Mas remada, por exemplo, tem muito aparelho de remada nos boxes de CrossFit, por isso que fala de remada. Tem muita remada, porque dá para remar nos aparelhos que são ergômetros de remada. Então, galera, arremesso é chamado de clean, tá? O arranco snatch, o agachamento squat, levantamento TED, levantamento terra, deadlift, o push press e o supino, bench press, e o power clean, tá? Que são alguns dos movimentos que são realizados no CrossFit. Ok? Eu tenho aqui algumas imagens. Uma moça, né, pulando corda. A outra, ela tá uma imagem que ela tá numa barra suspensa. Essa barra, ela pode fazer tanto abdominal quanto costas. No outro, ela tá no arremesso, e embaixo ela tá que a gente chama de bananeira, né? Então, gente, pulos, arremessos, pegada de mad ball, suspensões na barra, que é o pull-ups, né? Essa que a gente acabou de mostrar, mergulhos, dips, flexão de braço, push-ups, parada de mão, que é a bananeira, handstands, tá? Empurradas para a parada de mão, press to handstand, piruetas, movimento de keeping, estrela, subida na argola, o muscle ups, abdominais, sit-ups, escalas de sustentação. Sabe por que eu falei muita coisa em inglês? Será que vocês vão adivinhar? Então, gente, é uma modalidade americana, né? Modalidade que nasceu nos Estados Unidos. Então, mais natural impossível utilizar palavras em inglês. Então, ele vai utilizar o nome realmente do movimento em inglês. E isso se propagou. Agora, uma coisa muito interessante que as pessoas não sabem, mas eu vou explicar para vocês, eu também não sabia, até que tive aqui vários alunos, inclusive, que foram meus alunos, que hoje são professores de CrossFit. CrossFit, gente, é uma marca, tá? CrossFit é uma marca e essa marca, ela carrega a característica do dono. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando
quando a gente vê uma propaganda de alguma coisa, por exemplo, das lojas americanas, estou fazendo aqui o comercial, né? Lojas americanas. Se eu falar nas lojas americanas aqui, todo mundo vai lembrar automaticamente do slogan das lojas americanas, vai lembrar da logo das lojas americanas. E existem ou não existem muitas lojas parecidas com as lojas americanas? Existe. Só que as lojas americanas é uma marca. Por exemplo, quantas lojas parecidas com a loja americana existem? Várias. Então, assim como o CrossFit, hoje já existem vários box que têm a mesma aparência do CrossFit. E pode colocar outro nome. Porque, como eu falei para vocês, é uma marca. Eu posso comprar uma loja da Americanas, né? Eu não posso comprar a loja da Americana, eu posso ser franqueado. Franqueado é quando você compra o direito de usar aquela marca para vender aquilo que você quer vender, né? O segmento que aquela loja vende. Então, se eu quiser trabalhar com o treino do CrossFit, porque o treino do CrossFit é um método. Se eu quiser trabalhar com esse método, eu tenho que pagar o direito autoral para o Greg Glassman. Então, as pessoas não sabem, mas CrossFit é uma marca. E tem muita gente, inclusive, pessoal, utilizando essa marca erradamente. Colocando assim, eu faço CrossFit, mas lá não está credenciado. E nem pode utilizar o nome CrossFit, certo? É que nem se eu abrir um comérciozinho lá na cidade, imagina aí, na cidade, vou botar lá em Betânia, uma loja americana. Se eu não tiver a patente, gente, eu não posso colocar. Não posso colocar o nome Lojas Americanas. Não posso. Como eu também não posso colocar Magazine Luiza. Como eu também não posso colocar Comercial Carvalho. Como é que eu não posso colocar Drogarias Globo, Pague Menos, Drogazil, eu não posso colocar Cacau Show, por exemplo, Boticário. Todas as boticários do Brasil apresentam a mesma cara. Por quê? Porque é uma franquia. Então, o CrossFit, ele é uma franquia. Hoje virou franquia, tá? Na realidade, o CrossFit ele não virou franquia, ele se tornou, como é que eu posso dizer? Ele se tornou internacional. E para ser professor de CrossFit, as pessoas não sabem, mas o professor de CrossFit, ele precisa ser licenciado. Ele precisa fazer um curso. Eu sou professora de educação física, mas eu não posso dar aula de CrossFit. Por quê? Porque o CrossFit, para ele ser professor de CrossFit, eles precisam fazer um treinamento. Esse treinamento, gente, é que vai habilitar esse professor à modalidade, certo? Então, esse professor, ele vai treinar, ele vai estudar, ele vai fazer uma prova e se ele passar, aí ele é professor de CrossFit. Professora, e se ele não passar? Ele não está apto. Certo? Existem várias modalidades, gente, aí afora que precisa dessa certificação. Então, o professor ele precisa realmente estar amparado e precisa ter certificação na modalidade para que seja autorizado essa sua prática, certo? Então, para a gente finalizar, né, que nossa aula já acabou, queria saber se restou alguma dúvida aí para vocês. Alguém tem alguma dúvida? Não, pessoal. Zero dúvida do CrossFit.
Então, gente, como eu falei para vocês, CrossFit é uma aula funcional, né? Vai trabalhar aí várias habilidades, vai trabalhar várias percepções, vai trabalhar vários tipos de condicionamento físico, vai trabalhar várias linhas do treinamento físico, várias proporções do treinamento físico, tá certo? Então, já que vocês não têm dúvida, a gente vai finalizando essa aula. Desde já queria agradecer a participação de todo mundo, pessoal de Betânia, Currais, do Inocêncio, Guariba, Hugo Napoleão, Jeromênia, Oeiras, Rio Grande, Santa Rosa do Piauí e Tanque do Piauí. Beijos, até a próxima aula. Tchau, tchau.